Boa noite, professor Felipe Aquino. Boa noite, Frei, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aí, graças a Deus. Acredito que o professor Felipe Aquino já é conhecido de quase todos os senhores, mas como manda o protocolo, vou fazer a apresentação tanto do professor como o tema da sua palestra. O professor Felipe Aquino é doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, é mestre na área pela Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Também foi diretor da atual Escola de Engenharia de Lorena, durante 20 anos. Foi casado durante 40 anos com Maria Lisa e pai de 5 filhos e avô de 12 netos. Atualmente apresenta na TV Canção Nova o programa Escola da Fé e na Rádio Canção Nova o programa Coração da Igreja. Tem mais de 120 livros publicados. Na última segunda-feira estive pessoalmente com o professor Felipe Aquino, fui presenteado com alguns livros, e o professor Felipe Aquino vai falar, tem como tema de sua palestra na noite de hoje, o culto, a intercessão e o culto dos santos, que é tema de um dos seus livros, o qual utilizei bastante no meu TCC. Professor Felipe Aquino, seja bem-vindo. Palavra com o senhor. Ok, muito obrigado, ó Frei. Eu fico muito agradecido dessa homenagem da Academia Brasileira de Arqueologia, porque, aliás, eu infelizmente não conhecia antes, né? Mas fico muito feliz de saber que existe essa academia preocupada, interessada, né? De divulgar, né, a importância dos santos. Isso eu acho muito importante porque eu sempre fui muito devoto dos santos e sempre escrevi muito sobre os santos, né? Eu tenho 7 livros escritos sobre a vida de santos. São Bento, São José de Anchieta, Madre Teresa de Calcutá, Papa João Paulo II, São Benedito, São Felipe Neri e Santa Irmã Dulce, inclusive, né? Então, e eu não me esqueço de uma frase do Papa João Paulo II, quando ele esteve aqui no Brasil, na canonização, né, de Madre Paulina. Ele disse: o Brasil precisa de santos, muitos santos. Então, isso me marcou, né? Eu realmente, colocar a vida dos santos das pessoas é muito importante. Então, fico muito feliz de conhecer a academia, receber esse diploma de vocês, essa homenagem, né? E desejar que realmente esse trabalho possa se expandir. Eu mesmo vou fazer uma boa divulgação desse trabalho da academia, porque eu penso que muita gente pode se beneficiar disso. Bom, então, sem perder muito tempo, eu só queria dizer que eu escrevi, eu fiz questão de, exatamente no ano de 2009, eu publiquei esse livro, Relação, dos Santos e Beatos da Igreja. Eu fiz uma publicação em ordem alfabética, e por dia do ano, incluindo os santos, protetores e padroeiros das profissões, atualizado até o ano 2009, né? Principalmente usei a coleção de Butter, né? Aquela coleção de 12 volumes e outros dados. Então, realmente, eu quero com isso mostrar que realmente tem uma predileção muito grande pelos santos. E principalmente por causa daquilo que os próprios santos falaram da devoção aos santos, né? A gente pega, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, falava muito da importância dos santos, inclusive, por exemplo, São José, que era devotíssimo de São José. A gente vê, por exemplo, todos os santos, né, praticamente, o Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, dizia da importância de se recomendar aos santos nas nossas vidas, tal. Bom, então eu vou fazer um apanhado aqui da, da- dessa questão da intercessão dos santos. Infelizmente, Frei, eu não consegui deixar os slides disponíveis, mas então eu vou usar aqui o material para a gente conversar. Bom, começando, eu gostaria de dizer que muitas vezes os católicos eles são acusados assim de idolatria, porque adoram os santos, sei que, de prestar um culto indevido aos santos.
né? E, inclusive aos anjos, à Virgem Maria também, inclusive né, com as suas imagens, suas relíquias, etc. Bom, pensam, infelizmente, nossos irmãos separados, e pensam erroneamente que a gente substitui, né, a mediação única e imprescindível de Jesus diante do Pai, né, por alguma intercessão dos santos, principalmente pela Virgem Maria. Quer dizer, é uma falha religiosa grave, né? Para nós católicos, nós temos muito claro isso, né? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Toda e outra qualquer mediação é feita através de Jesus Cristo, e não fora dela ou paralela a ela. Não. Qualquer mediação, seja dos anjos, seja dos santos, seja da Virgem Maria, é uma mediação subordinada à de Jesus Cristo, através. Bom, com certeza, é, nós temos a certeza de que os santos estão no céu, o que, infelizmente, também nossos irmãos separados não acreditam, né? E a igreja é sempre assistida pelo Espírito Santo, né? Como Jesus prometeu lá na Santa Ceia para os apóstolos, né? Quando vieram o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13, né? Então, a gente sabe que já nos primeiros tempos da igreja, começou a igreja a prestar veneração particular àqueles falecidos que tinham levado uma vida assim, confessando Jesus Cristo, especialmente pelo martírio, né? A gente vê nas catacumbas de Roma, né? É, isso muito claro, e nos documentos, né, da igreja. Então, os homens e as mulheres da igreja, que a igreja chama de santos, né, são milhares, né? Um levantamento que eu fiz, né, encontrei numa pesquisa, fala que são mais de 20 mil santos canonizados, ou mais de 25 mil santos canonizados, sem a gente saber exatamente a relação de todos eles, né? Existe um livro chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, de René Philip Miller, né? Ele fala em mais de 27 mil santos canonizados. E esse livro já tem aí mais de 50 anos. Então, hoje, certamente, nós temos aí mais de 30 mil santos canonizados. Bom, e o interessante é que são santos, né, de todas as condições de vida, de raça, de cores, de cultura, de país. Uma coisa maravilhosa, né? Temos santos que foram escravos, né? Ou descendentes de escravos, como São Benedito, Santa Baquita e coisas assim desse tipo. Bom, então a santidade é basicamente, né, essa estreita união do homem com Deus, né? Desse contato íntimo do homem com Deus, então resulta essa perfeição moral, né, espiritual. É, Deus é santo por natureza e os homens se tornam santos na medida, né, em que se aproximam de Deus que é santo. Quanto mais a gente se aproxima do fogo, mais a gente se aquece. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente enxerga, né? Essa intimidade com Deus leva à santidade. Então, no céu, a gente sabe que todos os bem-aventurados eles estão intimamente unidos a Deus pela visão imediata, né, do Criador, e o que a igreja chama de visão beatífica. Então, essa é a realidade dos santos. Bom, o culto de veneração aos santos, que não é adoração, é dulia, não é latria, né? Ela foi até o século XVI uma prática assim tranquila entre os cristãos, né? Só depois do século XVI, com a reforma protestante de Lutero, é que né, realmente começou. O Concílio de Trento, né, que terminou em 1563, o Concílio de Trento confirmou a validade e importância do culto aos santos, ao mesmo tempo que ensinou a evitar certos abusos, mal-entendidos, que exageravam muitas vezes, né, a, o culto aos santos, que isso, infelizmente, houve, né? Agora, uma coisa importante da gente entender é que o culto aos santos ele tem ao menos três sentidos profundos que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro sentido é da glória a Deus, de quem os santos são obras-primas, né, de sua graça. São santos pela graça de Deus. Então, todo culto que é prestado aos santos, no fundo, a gente glorifica a Deus.
Isso é muito importante. Quando você olha, por exemplo, uma imagem belíssima, por exemplo, como uma escultura de Michelangelo, por exemplo, a Pietà, que está lá na Basílica de São Pedro, você olha aquela imagem, você admira aquela imagem, aqui você está dando glória, você está dando glória ao autor, né? Então, o culto aos santos, a gente glorifica a Deus, por quê? Porque nenhum santo é santo sem a graça de Deus. Então, venerar um santo, pedir a sua intercessão, a gente, de certa forma, glorifica a Deus. Segundo, né, a importância do culto aos santos é que eles suplicam a Deus por nós sem cessar. Isso está na liturgia. Olha que coisa maravilhosa saber que intercedem por nós sem cessar, né? Depois, é, mostram os santos, né, como modelos de vida. É a terceira justificativa, vamos dizer assim, para uma veneração dos santos. Quando eu olho a imagem da Virgem Maria, de São José, de um santo, o que eu lembro? Essa pessoa é um modelo de vida. Eu devo imitar a sua vida naquilo que eles fizeram de valor que os levou à santidade. Bom, uma coisa muito interessante é que a tradição da igreja ela está repleta de confirmação sobre a intercessão dos santos. Aqui eu queria citar alguns santos, até alguns santos doutores, que falam muito claro sobre isso, né? São Jerônimo, por exemplo, doutor da igreja, que morreu em 420, ele disse, né, abre aspas, se os apóstolos e os mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e dos seus triunfos. Uma coisa muito lógica, né? Se os santos, enquanto estavam aqui nesse mundo, com tantas dificuldades, já oravam, né, pelos outros, muito mais agora que estão na comunhão profunda com Deus, né? Eu lembro que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu quero passar o meu céu na terra, né? Ou seja, eu quero passar meu céu intercedendo pelas pessoas na terra, né? E São Jerônimo ainda coloca o seguinte: serão menos poderosos agora que reinam com Cristo, né? São Paulo diz que com suas orações, ainda São Jerônimo dizendo que São Paulo diz que com suas orações eles salvaram a vida de 276 pessoas que seguiam com ele naquele navio que foi náufrago na ilha de Malta, quando ele ia de Cesareia para Roma. E depois de sua morte, diz São Jerônimo, cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho. Então, é muito forte essa colocação. Um outro santo, também doutor da igreja, São Hilário de Poitiers, que é do século IV, morreu em 367. Santo Hilário de Poitiers dizia, abre aspas, aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecer fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. Olha aí, a proteção dos santos, de certa forma, é uma forma de intercessão. São Cirilo de Jerusalém, também ele era bispo de Jerusalém, morreu em 386. Eu gosto muito de citar essas colocações dos primeiros séculos para ver como é que é algo assim que é arraigado na igreja, está na raiz da fé católica, né? São Cirilo de Jerusalém, né, ele dizia, abre aspas, comemoramos os que adormeceram no Senhor, antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas. Para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas orações e intercessões. Bom, o Concílio de Trento, que eu já citei aqui, que terminou em 1563, na 25ª sessão, ele confirmou o seguinte, abre aspas, os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los
suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões para que vos obtenha o benefício de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. E continua o Concílio de Trento. São ímpios os que negam que se devam invocar os santos, que já gozam da eterna felicidade no céu. São ímpios os que negam invocar os santos. Os que afirmam que eles não oram pelos homens, os que declaram que lhes pedir por cada um de nós, em particular, é idolatria, repugna a palavra de Deus e se opõe à honra de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, o Concílio de Trento deixou muito claro, né? Rejeitar a intercessão dos santos é algo grave. Não? Então, a fundamentação é muito grande, né? Então, essa intercessão dos santos, especialmente a intercessão de Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessões, sem dúvida, né? Como já diziam os santos, não substitui. Eu gosto de repetir isso, porque é incrível como que é difícil nossos irmãos separados entenderem isso. Essa intercessão não substitui a mediação única de Cristo. Ao contrário, a reforça. A reforça, pois sem a mediação única e indispensável de Cristo, nenhuma outra intercessão tem valor, tem eficácia, já que todas são feitas, porque Cristo é o pontífice, ele é a ponte que liga a humanidade a Deus. Então, nada acontece sem que seja através dele. Por isso, a igreja não teme invocar os santos e suas preces por nós diante de Deus. Né? Por isso também que a igreja recomenda que os pais ponham nomes de santos nos seus filhos. É uma coisa interessante que o catecismo da igreja destaca. Nada de colocar nome dos filhos aí de artista, de jogador de futebol. Coloque o nome de um santo, porque a criança, já desde o batismo, vai ter um protetor no céu, um patrono no céu. Isso é uma coisa importante. Bom, uma coisa que está ligada à intercessão dos santos, que a igreja valoriza muito, são as imagens dos santos. Né? Inclusive, no Manual das Indulgências, uma das alternativas para a indulgência, por exemplo, rezar um terço em família diante de um oratório, diante de imagens, né? Além das outras três condições de exigência. Bom, então a imagem dos santos é algo que eu penso relevante nesse contexto. A igreja sempre recomendou a veneração dos santos e suas imagens. Por aquilo que eu falei, a imagem lembra que é um exemplo, lembra que o santo intercede por nós, e quando você glorifica um santo, você glorifica a Deus. Isso nada tem de adoração. É um culto de dulia, não é um culto de latria. Isso tem que ficar muito bem explicado também. O que a Bíblia e a igreja sempre proibiram é fazer imagem de ídolos. A Bíblia nunca permitiu fazer imagens. Tanto assim, a gente sabe que Moisés mandou que fossem colocadas duas imagens, né, de querubins sobre o que era mais importante para eles, a Arca da Aliança. Então, como é que Deus proíbe imagens? Não proíbe, quer dizer, Deus proíbe fazer imagens de ídolos. A gente não pode parar com a frase no meio do caminho, porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Né? Então, Deus proíbe imagem de ídolos. A igreja nunca fez imagem de ídolos. A igreja faz imagem de santos, da Virgem Maria, de Jesus. Bom, então, o que a Bíblia e a igreja sempre proibiram, então, é isso. Né? É fazer imagem de deuses falsos para serem adorados, para substituir o único e verdadeiro Deus, assim, atribuindo a eles, né, além de lhes serem oferecidos, né, sacrifícios que só são devidos ao Deus verdadeiro, às vezes até sacrifício de vidas humanas, a gente sabe. Bom, é isso que a igreja, que a Bíblia proíbe, não o fato de fazer imagens. Né? Isso é uma coisa que eu acho importante também a gente colocar. É, eu gostaria até de colocar uma citação aqui, que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 até 29,
que coloca bem claro isso, está escrito ali, né? Fez no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. Salomão pô-los no fundo do templo, no santuário. Então está aí, né? Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes, e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Tá? Reis, capítulo 6, versículo 23 até 28. E conclui ainda dizendo o seguinte: as paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubins. Então, também as paredes dos templos foram revestidas de imagens. Está escrito: mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores, né, etc. Quer dizer, então, é muito claro. Eu gostaria de colocar uma citação que é exatamente do segundo concílio de Nicéia, realizado em 787, que foi aquele concílio que condenou aquela heresia do iconoclasmo, a quebra de ícones, a quebra de imagens, né? Isso em 787. E a igreja nunca mais reestudou essa questão, porque a igreja sabe que quando Deus ensina uma coisa para ela, revelada pelo Espírito Santo, é uma vez só. Então, já faz 1.200 anos que a igreja estudou a questão das imagens dos santos e nunca mais a igreja reestudou o assunto, nem vai reestudar. Então, eu queria relembrar aqui o que disse o Concílio de Nicéia em 787. Ele diz assim, abre aspas, para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, é a tradição, né? Que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica. Fez isso lá em 787. Né? Bom, crendo que de verdade, e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se dominam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Depois eles dizem, isso aqui que eu acho mais importante, na trilha da doutrina divinamente revelada, inspirada de nossos santos padres, e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita nela, definimos com certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus. Olha aí, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e de todos os justos. Então, a igreja, há 1.200 anos, já colocou isso. Por que eu destaco essa questão de imagens? Porque eu penso o seguinte, que nas nossas orações, inclusive os santos recomendavam isso, ao pedir a intercessão dos santos, rezar diante de uma imagem. Então, precisa ter esta convicção também, né? Nas igrejas antigas e imagens, né, as imagens tornaram-se assim, como que a verdadeira Bíblia dos iletrados, né? Dos simples, das crianças, exercendo assim grande função catequética, né? Alguns escritores cristãos nos contam isso, né? Por exemplo, São Gregório de Nissa, né, que morreu em 394, ele escreveu o seguinte: o desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. Né? Eu me lembro que Victor Hugo, né, um filósofo francês,
Ele dizia que a catedral era uma Bíblia de pedra, porque as catedrais todas revestidas de imagens da Bíblia, de santos, então, os catequistas usavam as paredes das catedrais para dar as suas catequeses, né? Bom, um grande santo doutor da igreja, São João Damasceno, que foi de Constantinopla, morreu em 749, foi grande defensor das imagens, né? Inclusive, é, foi uma das pessoas que viabilizou realmente o Concílio de Nicéia II, fazer toda essa aprovação das imagens, né? Ele dizia: o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem é para os iletrados, né? Então, isso só para a gente colocar essa questão de imagem, que eu penso que é muito importante. Ele chegava a dizer o seguinte, que a beleza e a cor das imagens estimula a minha oração, estimula a minha intercessão, né? É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos estimula meu coração para dar glória a Deus, né? Eu falo muito para as pessoas, as imagens têm que ser bem feitas, as imagens têm que ser bonitas, porque inspira a pessoa na, na oração, né? É, o Papa São Gregório Magno, também doutor da Igreja, que morreu em 604, São Gregório Magno escreveu a um bispo de Marsella, que se chamava Sereno, que ordenou quebrar as imagens, né? Ele disse: tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, né? Não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Então, é interessante que dentro da própria igreja surgiu essa tendência de iconoclado, de querer quebrar as imagens. Se, se esse grande Papa Doutor da Igreja, São Gregório Magno, escreve isso para um bispo de Marsella para não quebrar as imagens, é porque a coisa acontecia, né? Bom, uma coisa que eu gosto de destacar é que o que os santos colocavam sobre essas coisas, né? Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja também, eu sou muito ligado nos santos doutores da igreja, porque quando a igreja chama um santo de doutor, é porque realmente é um santo que deixou uma contribuição para a igreja muito valiosa. Então, Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, ao ensinar as vias da oração às suas religiosas, isso está lá no livro dela, Caminho de Perfeição, no capítulo 43, ela diz o seguinte: eis um meio que vos poderá ajudar. Cuidai de ter uma imagem ou uma pintura de Nosso Senhor que esteja de acordo com o vosso gosto. Não vos contenteis com trazê-las sobre o vosso coração, sem jamais a olhar, mas servi-vos da mesma para vos entreterdes muitas vezes com ele. Olha que interessante. Santa Teresa de Ávila recomendava rezar diante da imagem dos santos, de Cristo, da Virgem Maria, né? Ela diz, né? Podemos invocá-los e eles podem ouvir as nossas preces. Como? É claro que os santos, agora uma explicação que eu estou dando, né? É claro que os santos eles não são oniscientes. Muitas vezes a pessoa pergunta bem, mas como é que um santo ele recebe a oração de todo mundo ao mesmo tempo e responde para todo mundo ao mesmo tempo? Bom, aqui no nosso mundo terreno, na nossa vida, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Na eternidade já não tem mais isso. Então, os santos, como eles estão em Deus, através de Deus, eles têm essa capacidade infinita de receber todos os pedidos de todos e responder a todos ao mesmo tempo, né? É, não são oniscientes, mas como estão em comunhão com Deus, eles se beneficiam da onisciência de Deus, por graça e não por natureza. Isso é uma pergunta que eu tenho recebido muito isso, né? Como é que Nossa Senhora responde todo mundo se ela não é onisciente? Ela está em comunhão com Deus, né? Então, o tempo e a distância não são mais empecilhos. Essas realidades que tratamos são coisas do espírito e não são coisas desse mundo. Essa dúvida tem surgido por falta de alguns. Bom, eu gostaria de colocar aqui, não quero me estender muito, porque né, eu penso que as pessoas já têm bastante conhecimento sobre isso,
Mas um testemunho de Santa Teresa d'Ávila, que era devotíssima de São José, no livro da vida dela que ela escreveu, né, a sua autobiografia, ela diz uma coisa muito interessante que eu acho que serve assim meio que de exemplo para a gente, de modelo. Ela falando de São José, por exemplo, ela disse assim: tomei por advogado o Senhor, glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo, olha que interessante a Lídia, está lá no livro da vida dela. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado alguma graça que tenha deixado de obter. Olha que beleza, né? Uma santa doutora falando, né? Não me recordo de lhe haver até agora suplicado alguma graça que tenha deixado de receber. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo, São José. A outros, olha que interessante, a outros santos parece o Senhor ter dado graça para socorrer uma determinada necessidade. É isso mesmo, né? Tem os santos protetores de cada tipo de doença, cada tipo de problema, né? Mas aí ela coloca, ao glorioso São José, tenho experiência de que isso ocorre em todas as necessidades. Relevante. Aquilo que, né? Santa Luzia, protetor da vista, São Lucas, protetor dos médicos, São José. Apenas estou dando aqui um exemplo, né? E ela diz aqui o seguinte: o Senhor quer dar a entender com isso, como lhe foi submisso na terra, onde São José, como pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Por experiência, ela diz, por experiência, é, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava a recomendar-se a ele. A todos quisera persuadir que fossem devotos desse glorioso santo, pela experiência que tem de quantos bens alcança de Deus. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, sempre lhe peço algum favor especial, nunca deixei de ser atendido. Olha que bonito. Depois que eu li essas coisas, Santa Teresa falando de São José, eu consegui duas graças extraordinárias através de São José, que eu gostaria de partilhar aqui. A primeira graça é a seguinte: minha esposa, desde a sua juventude, eu a conheci, ela tinha 18 anos de idade. Mas antes disso, ela teve um trauma muito grande na vida, um problema de chuva, de trovoadas, e sofria terrivelmente com isso. Quando ameaçava uma chuva com trovoada, ou ela via o céu já meio escuro, ela chegava a se trancar dentro de um guarda-roupa, com um terço na mão, e suava frio. Isso foram anos. Aí um dia eu comecei a pedir a São José, né? Cura essa minha esposa. E não sei como, de repente, desapareceu o trauma dela. Mas eu pedia incessantemente a São José. Depois de uma outra coisa, desde os 15 anos de idade, ela fumava. Antigamente se fumava muito, o pessoal mais antigo lembra disso. Hoje, graças a Deus, já não se fuma tanto. Minha esposa fumou 35 anos. E eu pedia muito. E ela também queria deixar o cigarro, não conseguia. Mas eu me lembro que um dia, no dia 1º de maio, ia haver uma procissão de São José aqui na nossa cidade, em Lorena. Todo ano tem, porque dia 1º é feriado, então é fácil fazer a procissão pelas ruas. E eu disse a ela: meu bem, vamos a essa procissão de São José e você vai entregar esse cigarro para São José. Nós fomos à procissão, gente, e a partir desse dia, minha esposa nunca mais fumou. Eu fiquei tão assim,
agradecido a São José. Isso para mostrar o poder da intercessão dos santos. O que acontece com São José é o que acontece com muitos outros santos. Estou dando aqui apenas um exemplo. Eu fiquei tão assim satisfeito que eu prometi a São José que eu ia escrever um livro sobre a vida dele e escrevi. Chamei de O Glorioso São José. Fiz uma pesquisa profunda na vida de São José e escrevi esse livro. Então, isso tudo mostra para a gente a intercessão dos santos maravilhosa. É muito importante as novenas, né? Por exemplo. Eu me lembro que uma vez, Santa Teresa d'Ávila, mesmo contando num dos seus livros, ou não foi Santa Teresa, talvez eu tenha me enganado. Se não foi Santa Teresa, foi um outro santo. Que uma pessoa chegou para ela e pediu uma direção espiritual. E ela não sabia bem o que dizer. Ela, ou esse santo, que agora eu não estou me recordando bem o nome dele, ela disse: Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma novena a um santo, não me lembro que santo é, e depois você volta aqui. Faça uma novena para pedir ao santo que me dê luzes de discernimento para te orientar. E a pessoa fez a novena, perguntou, aí depois ela deu a orientação. Então, a igreja valoriza muito as novenas, bem feitas, né? As peregrinações aos santuários dos santos, que são muitos no Brasil, graças a Deus, né? As ladainhas dos santos, né? Dos anjos também, tudo isso tem esse valor extraordinário. Bom, Frei, eu acho que vou ficar por aqui, terei muito mais coisas para a gente colocar, né? Quem quiser aprofundar um pouco mais disso, eu escrevi esse livro, A Intercessão dos Santos, o culto aos santos, e também coloquei um capítulo sobre as relíquias e sobre também as imagens. Nesse livro, o Frei tem esse livro aí, pode um dia, se quiser, até mostrar. Bom, muito obrigado, Frei. Um grande abraço. Fico muito agradecido com essa homenagem, essa confiança no meu trabalho. E peço que Deus abençoe muito os santos. Intercedo muito por esta Associação Brasileira de Angiologia. Muito obrigado. Os microfones estão abertos. Quem quiser fazer alguma pergunta, só ativar seu microfone e fazer a pergunta ao professor. Na verdade, eu queria fazer três colocações. Professor Aquino, eu sou padre Magalhães, eu sou da Diocese de Sobral, aqui do Ceará, e até agora trabalhei na CNBB aqui do Regional. Primeiro, para agradecer sua palestra, foi muito bonita, muito interessante, e talvez uma sugestão, se o senhor não tem ainda, mas é uma coisa que eu tenho vontade de aprofundar. Quanto ao conceito da palavra intercessão, eu tenho especialização em espiritualidade, e quanto ao conceito de intercessão, que é ligado aos santos, né? Mais ligado aos santos, que estão lá junto de Deus. Se o senhor tem alguma coisa escrita sobre isso, intercessão dos santos, diferenciando o conceito de intercessão para a oração, como nós fazemos nos mortais aqui na Terra. Segundo, se esses três livros, de São José, Beatos e Santos da Igreja, e a intercessão dos santos, se o senhor tem, se o senhor disponibiliza para vender. Se os tem, você pode mandar para nós aqui do Ceará, pelo Rivão André, no mês de fevereiro. Sim, padre, através aí do Frei, eu posso fazer esses envios todos, tá? O Frei tem meu contato, e aí eu posso, com muita satisfação, fazer esse envio. Pronto. Tá bem? Eu agradeço bastante. Pois não. E é muito bom te ver o senhor aqui, porque às vezes a gente lhe vê na Canção Nova, e é tão. A gente quer ficar perto, mas não dá, e aqui tão pertinho, apesar da câmera, é muito bom, é uma graça. Uma graça de Deus também. Amém, né? Ontem eu tive a graça na segunda-feira, tive a graça de passarmos juntos quase 2 horas, conversarmos sobre a academia, sobre o santoral virtual, sobre a minha caminhada, depois tomamos um baita de um café, foi uma maravilha. Professor Felipe, consegue me ouvir? Eu sou o padre, Pode falar. sou o padre do Ovs, que sou da Diocese de Uberlândia. Oh, muito prazer, padre. Sua bênção.
Nos idos de 2008, 2009, eu escrevi um livro chamado O que Dizem os Santos, e eu li um livro do Senhor na Escola dos Santos Doutores. Ah, sim. Mas esse é muito marcante, que ele traz sentenças, né, do Santos. É, Parabéns por essa obra. O senhor não tem interesse, de repente, de se inscrever na nossa academia? Porque, segundo as minhas pesquisas hoje, dos autores católicos leigos, o senhor é o maior em matéria de pesquisas e de publicações sobre os santos. Não conheço outro no país. Então, assim, eu acho que empobrece muito a nossa academia a sua ausência nela. Eu não tenho interesse de se inscrever? e posso conversar com o Frei sobre isso? O edital está aberto até o dia Sim, 8 de dezembro. Pode é, fazer né? sua inscrição. Tá bom, tá bom. Tá É, bem. Eu tenho um pouco as minhas atividades me consomem um pouco. Só não posso realmente garantir que eu possa ter muito assim disponibilidade de tempo para a academia, mas é um prazer participar, nossa, né? Como da Academia Mariana aqui de Aparecida, né? coisa boa, coisa boa. Pois, professor, a academia nossa tem uma missão muito importante, né? E eu acho que Tem, muito importante. no decorrer dos anos ela vai se tornar cada vez mais perseguida, né? E a produção, principalmente a produção escrita, ela é muito importante, é o que eu falo com o presidente sempre, né? De pessoas que consigam produzir, porque, assim, cada vez mais, né? No legislativo nós temos evangélicos, temos protestantes. Então, eu acho que a gente vai tendo um espaço cada vez mais reduzido, de voz mesmo, né? E é assim que me preocupo muito com o nosso futuro, e eu acho que se o senhor quiser se candidatar, será muito bem-vindo, mesmo que não tenha tanto tempo assim. Mas o tempo já foi dedicado, né? Já tem uma vida toda aí, uma leitura toda essa, e, e seria uma riqueza. Amém. Amém. Ainda hoje estarei enviando o edital ao senhor. Sim, tá bom. Eu queria colocar mais uma coisa que é o seguinte, né? Porque desse meu interesse grande pelo santo, esse livro que o padre colocou aí, né? Na Escola dos Santos Doutores, esse livro eu escrevi tem, acho que uns 30 anos, né? Exatamente, eu fiz uma pesquisa profunda nos livros dos Santos Doutores e coletei 2.000 pensamentos, tirado dos livros deles mesmo, né? Dos Santos Doutores. Porque o que me levou a isso tudo é que, uma vez, a frase do Papa São João Paulo II me impressionou muito. Quando estava aquele problema de teologia da libertação, reforma de igreja, a gente pensou, o Papa João Paulo II disse uma frase que ela gravou muito na minha cabeça. Ele disse: o Brasil, não, a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. E os santos são os verdadeiros reformadores da igreja. Eles reformaram a igreja sem destruir a igreja, diferente de muitos reformadores que acabaram entrando pelas heresias e acabaram mais destruindo a igreja do que realmente fazer uma reforma da igreja. Então, a partir daí, eu comecei a aprofundar meu estudo. Bom, se os santos que são os verdadeiros reformadores da igreja, e depois eu fui percebendo que é mesmo, né? Toda vez que a igreja tinha crise, sempre um santo se destacava. É um São Francisco, é um São Domingos de Gusmão, é um São Bernardo de Claraval, né? É um São Bento de Durce, que levantavam a igreja. Digo, então, esse é o caminho que eu quero seguir, o caminho dos santos. Como um São João Paulo II, né? Maravilha no São João Paulo II. Mas é isso aí. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma contribuição? É só ativar o microfone. Então, tá bom. Professor, Eu agradeço mais uma vez essa homenagem, esse diploma que a academia me ofertou. professor Felipe Aquino, em nome da Academia Brasileira de Angiologia, nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição, e que o bom Deus possa
abençoá-lo cada vez mais, concedendo sabedoria, saúde e Amém. inteligência, para que o Senhor possa produzir cada vez mais, como o Senhor dizia na segunda-feira, numa linguagem popular, acessível a toda e qualquer pessoa. Isso é Amém. muito importante. Muito obrigado, muito obrigado. E que os senhores sacerdotes nos deixem aí a sua bênção particular e também para a minha família. Obrigado. E em breve vamos nos encontrar mais vezes. Se Deus quiser. Gostaria de